Tá. Então, página anterior, certo. Então a primeira exercício que a gente vai fazer, tá? É um exercício aí típico, que é calcular o determinante de uma matriz. A gente aprendeu, vocês já sabiam, né, dos cursos básicos aí, que como calcular o determinante da matriz 2×2 e como calcular o determinante da matriz 3×3 usando aquela regrinha de Sarri, né? E eu mostrei para vocês como é que a gente faz para poder calcular o determinante de matrizes de ordem maior. Então a gente usa o que a gente chama lá de decomposição por cofatores. Então como é que eu resolveria, por exemplo, um determinante, né, de uma matriz desse tamanho aqui, uma matriz 4×4? Vocês, deixa eu relembrar aqui vocês. Opa, desculpa, deixa eu colocar aqui a caneta. Então, o determinante da matriz, eu vou chamar aqui de matriz A, tá? Ele é igual a 1. Desculpa, vou voltar aqui. Ele vai ser igual a 1 vezes o cofator, né? A1 mais, no caso aqui eu escolheria uma linha, né? E aí eu faria essa extrapolação por cofatores. Então calma aí, deixa eu determinar a linha primeiro. Tá. Você escolheria, então a ideia basicamente é o seguinte: eu escolheria aqui uma linha qualquer, lá, vamos supor essa daqui. E aí como é que eu procederia? Eu pegaria elemento a elemento. Então suponho que eu selecionasse o elemento A1 aqui dessa coluna. Então eu excluiria essa linha e essa coluna. E essa matriz resultante aqui, né, eu calcularia o determinante dela. E eu pré-multiplicaria ele por menos 1 elevado ao som dos coeficientes dos termos que identificam esse elemento. No caso é 1. Então seria 3, nesse exemplo, seria 3 que multiplica menos 1 elevado a 1 mais 1, né, que é 2, vezes o determinante dessa matriz. Então o primeiro termo dessa soma seria 3, que multiplica menos 1. Como é o elemento 1, 1, então seria 1 mais 1, né, vezes. E aqui eu teria o determinante dessa matriz aqui. Então seria, por exemplo, aqui seria 0, menos 1, menos 2, 0, 0, 4, 3, 0 e 3. Tá certo? Mas eu continuaria. Pegaria aqui o segundo elemento, faria o mesmo procedimento, o terceiro e o quarto elemento dessa fileira que eu selecionei, tá certo? Você tem liberdade de tomar qualquer fileira dessa para poder executar esse procedimento, para achar o determinante de uma matriz dessa. Note que aqui o que você tem é um determinante de uma matriz 3×3. Tá? Então esse aqui você já sabe resolver por Sarri. Então você ia quebrar esse determinante em vários determinantes menores. Tá? Contudo, a gente vai... Vou dar um toque aqui para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, quando vocês forem se depararem com uma matriz desse tipo, a primeira coisa que vocês vão fazer é observar qual é... Deixa eu pegar aqui o vermelho. Qual é a linha, a fileira que possui maior número de zeros. Por quê? Porque nota que os elementos de cada linha ou coluna, né, eles vão pré-multiplicar os determinantes. Então quanto mais zeros tiver, você elimina o trabalho. Tá? Então, por exemplo, aqui eu poderia escolher essa segunda fileira aqui. Ó. Note que eu tenho 3 zeros aqui. Então vamos ver como é que ficaria o determinante dessa matriz nesse caso. Ó, eu vou tomar esse primeiro elemento, ele seria 4 vezes, aqui eu tenho menos 1, aqui vai ser elevado a quanto? Ó, esse elemento, ele está na primeira linha, na segunda coluna, então aqui seria 1 mais 2. Ó, então menos 1 elevado a 1 mais 2, né? Vai ser menos 1 elevado ao número ímpar, então esse termo vai ser negativo, tá certo? Vezes quem? Vezes o determinante da matriz que sobra quando eu elimino essa linha e essa coluna. Alguém pediu para entrar. Tá certo? Então quando eu elimino a primeira linha e a segunda coluna,
os elementos que sobram vão compor aqui a minha nova matriz. Então eu tenho que encontrar o determinante da matriz 5, 0, menos 1. Aí os elementos dessas duas colunas, né? Menos 1, 4, 3, menos 2, 0 e 3. Tá? Mas, aí eu poderia continuar. Mas, quem seria o segundo elemento? Tá? Deixa eu apagar aqui. Lembrando que eu selecionei essa fileira, né? Então o mesmo procedimento que eu fiz para o primeiro elemento, que no caso aqui é o 4, eu teria que fazer para os outros. Só que note que aqui eu tenho um 0. Então o primeiro elemento que eu multiplicar aqui vai ser 0 vezes, e aí não importa o que está aqui, né? Tudo que está aqui vai ser 0. É a mesma coisa vai valer para cá e para cá. Então basicamente o nosso determinante dessa matriz, ele se resume a calcular o determinante dessa matriz aqui 3×3. Tá certo? Então o que nós vamos fazer é calcular isso. Eu vou colocar aqui outra cor, aqui o azul. Então, usando aquele método lá de Sarri, né? Eu coloco aqui menos 1 aqui, 5 aqui embaixo, subo esse elemento aqui, o 3, e desço esse menos 2, e aí faço aquele procedimento lá. Então, o determinante de A, da nossa matriz A, vai ser igual, aqui eu já vou resolver logo, né? Aqui fica menos 1 elevado a 3, vai ficar menos, então aqui vai ficar menos 4, que multiplica, e aí a parêntese, e aqui nós vamos calcular o determinante, né? Então a gente soma essa fileira, menos 1 vezes menos 1 dá 1, vezes 0 dá 0. Então, primeiro eu não acrescento nada. A segunda coluna vai ficar 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. A terceira elemento vai ser 0 vezes 3 vezes menos 2, então é 0. Agora, nessa direção, subtraindo, né? 3 vezes menos 1 vezes 0. Isso aqui também não acrescenta nada, estou subtraindo 0. Agora, menos 2, 4 e menos 1. Menos 1 vezes menos 2 vai ficar 2, vezes 4 vai ficar 8. Então, menos 8. E por fim, essa terceira parte, ó, fica 0, que multiplica 3 vezes 5. Então, isso aqui tudo é 0. Então, o nosso determinante vai ser igual a isso aqui. 60 menos 8 vai ficar igual a 52. Então, nosso elemento vai ficar 4 vezes 52, menos 4, né? Então, esse aqui vai ser igual a menos. 4 vezes 52 vai dar 208, não é isso? Então, o determinante da matriz seria 208, tá certo? Então, quando vocês se depararem com uma matriz dessa 4×4, você vai ter que recorrer àquela expansão por cofatores, que a gente tratou na aula. Quando a gente estava lá na aula, né, o exemplo era mais simples, porque lá a gente estava tratando com matrizes 2×2. Né? No caso da matriz 2×2, quando eu elimino ali uma coluna, só sobra um elemento. Então eu só colocava um elemento aqui, tá? Só que quando eu tenho matrizes maiores, né, 4×4, 3×3, eu tenho que eliminar a linha e a coluna, e o que sobrar eu tenho que tirar o determinante, tá certo? Então nesse caso, eu tinha uma matriz 4×4, quando eu elimino a linha e a coluna, a matriz sobra é 3×3. E você já sabe resolver o determinante da matriz 3×3, então você pode fazer direto, tá certo? Então, nesse caso, se eu cobrar uma matriz grande na prova, a dica é: escolha a linha que tem o maior número de zeros, porque essa linha vai facilitar a sua vida, né? Porque os zeros vão pré-multiplicar os determinantes, vai evitar que você tenha que calcular os determinantes. Então, essa seria um exemplo de questão passível de cair em prova, tá? Beleza. Outro tipo de questão é uma questão um pouco mais conceitual, tá? Qual a condição para que exista a inversa das matrizes abaixo? Basicamente, eu falei para vocês que existe uma condição para que exista a inversa, tá? A gente discutiu isso na aula de quarta-feira, que basicamente é que o determinante da matriz tem que ser diferente de zero. Ou seja, a matriz tem que ser não singular, não é isso? Não singular. Tá certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai calcular o determinante dessa matriz e ver que valor de m, né, vai me reportar um valor diferente de zero. Ou seja, qual condição tem que ser satisfeita para que o determinante dessa matriz seja diferente de zero. Então, aqui nessa matriz aqui na letra A, ó, m vezes m vai ficar m ao quadrado.
m ao quadrado, menos 5 vezes 5, 25. Para que isso aqui seja diferente de zero, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que ter m ao quadrado diferente de 25, o que é equivalente a dizer aqui que o nosso m tem que ser diferente de 5. Tá? Então a condição para que exista a inversa dessa matriz é que o m seja diferente de 5. Se o m for igual a 5, o que vai acontecer? O determinante é zero, logo ela é uma matriz singular, logo ela não existe inversa. Tá certo? Vamos aqui para a letra B. A letra B aqui, no caso, já é uma matriz 3×3. O raciocínio é análogo. Tá? Vamos usar aqui nossa regra de Sarri para resolver a matriz 3×3. Aqui eu coloco um A, aqui eu coloco 1, aqui eu coloco 1, aqui eu coloco o A. Tá certo? Então o determinante aqui vai ser A vezes A vezes A ao cubo. Aqui é mais 1, né, que é 1 vezes 1 vezes 1. E aqui de novo A ao cubo, mais A ao cubo. E aí, quando eu voltar, aqui vai ficar 1 vezes A, vai ficar menos, né, porque está nessa direção. Então menos A ao quadrado. Aqui eu tenho A1 e A, menos A ao quadrado. E aqui eu tenho mais uma vez A e 1, menos A ao quadrado. Isso aqui vai ter que ser diferente de zero, não é isso? Para que exista a matriz. O que valor de A vai me reportar essa condição, tá? Então se eu vou só reorganizar aqui, então eu teria aqui 2A ao cubo, menos 3A ao quadrado, mais 1, né? Mais 1. Isso aqui tudo tem que ser diferente de zero, tá? Então assim, nesse caso, se você chegasse até essa condição aqui, tá? Por aqui eu já me dou satisfeito. No caso a equação é meio chatinha de resolver, né? Você vai ter que isolar o A aqui, né? E aí vai ter que proceder e achar as raízes, né? Dos valores de A. Mas se você chegar nessa condição aqui, né? Vai ser o A tal que isso aqui seja diferente de zero. Por quê? Porque isso aqui é o determinante. Então, isso aqui já seria aceito como resposta, tá certo? Porque a resolução daqui para frente é só a resolução de uma equação simples, e não mais o conteúdo da matriz. Então se liga o seguinte, quando eu falar em condição para que exista inversa, sempre que eu usar esse termo, significa que eu tenho que saber que a matriz tem que ser não singular, certo? Então, qualquer coisa vocês vão me perguntando, tá, galera? Eu acho que eu acabei... Opa! Eu não consigo ver o chat. Deixa eu abrir aqui. Não sei porque parou de funcionar. Ah, sim. Janaína, você quer falar? No A aí, Diego, porque aí também pode ser menos 5. Aí como é que a gente vai deixar... Como é que é? No item A. Tá. Também não poderia ser menos 5? Sim, concordo. Aí na resposta a gente bota mais ou menos 5? Isso, exato. Bem observado, tá? Nesse caso aqui ele poderia ser mais ou menos 5. Não é isso? Verdade. Então aqui, calma aí. Deixa eu apagar. Corrigir aqui. Nesse caso, sendo mais preciso aí, como a nossa colega advertiu aqui, seria colocar mais ou menos 5, né? Certo? Porque mais ou menos 5 ao quadrado me geraria um m ao quadrado 25, né? E consequentemente geraria um determinante diferente de zero. Tá certo? Obrigado. Só isso? Bom detalhe. Só. Certo. Então assim, note que não tem nada demais, é exatamente aquelas coisas que a gente já estudou, né? Alguns macetes aqui, né? Se você relembrar aqueles truques lá do determinante, por exemplo, se tivesse uma coluna aqui com os valores 0, automaticamente esse determinante seria 0, você não precisaria calcular, tá? Então quando você vê uma coisa que for muito trabalhosa, você olha duas vezes, que pode ser que né? Enfim, pode ser que tenha um atalho, tá? Essa é uma questão também que vai cair uma coisa parecida, né? Que eu falei na aula anterior, que é que eu vou dar para poder usar a questão das equações.
eu vou fornecer aliás, para usar as operações com matrizes, perdão, eu vou fornecer uma equação, né, em que eu vou pedir que vocês encontrem a matriz resolvendo um sisteminha desse jeito, tá certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, eu dou quem é a matriz A, dou quem é a matriz B, dou a equação e peço que vocês encontrem o X, tá certo? Alguém tem alguma ideia de como é que seria uma estratégia para resolver uma questão desse tipo? Pode falar, pode abrir o microfone aí. Estão tímidos? Ó, imagina que aqui não fosse matrizes, fosse A vezes X igual a B. Como é que você resolveria o valor para X? Como é que você acharia? B dividido por A. Isso, você pegaria aqui o X, né, seria B dividido por A. Só que a gente viu que a divisão por matrizes, né, ela não é exatamente uma divisão, mas ela passa pelo conceito de matriz inversa, não é isso? Então, como é que uma possível solução para você fazer aqui? Você poderia... Tem várias formas de resolver isso aqui, né? Mas assim, a forma que eu pensei, né, para isso seria você montar a matriz e pré-multiplicar por A menos 1 dos dois lados. Então eu poderia fazer assim, ó, A menos 1, tá? Vezes A X, vezes A X linha igual a B. Desculpa. Igual a menos 1 B, né? Ou seja, eu pegaria esse lado, multiplicaria por A menos 1 pela inversa de A e multiplicaria consequentemente o outro lado da equação, né? Esse produto aqui é igual à nossa matriz de identidade, tá certo? Então eu teria, e a identidade multiplicada por qualquer matriz, né? Então eu teria que x' é igual a menos 1 vezes B, tá certo? Só que eu quero encontrar não é o x', eu quero encontrar o x. Então quem é o x? Eu teria que transpor dos dois lados, né? Você lembra lá das regras? Aqui, ó. A transposta da transposta, né, vai ser igual à matriz original, tá? Então x, para eu encontrar o x, eu tenho que transpor dos dois lados. X vai ser igual a A menos 1 vezes B transposto. Só que pela regra da transposição, quem é a transposição do produto de duas matrizes? Pode falar, pessoal. É igual na aula presencial. Pesque aí no caderninho. Aqui é como se fosse uma matriz. É uma matriz multiplicando outra. E eu estou transpondo as duas. A gente fez isso, acho que foi a aula. Sei lá, tá com algumas aulas só atrás. Tá, vocês estão tímidos, né? Então aqui é B' vezes A menos 1 linha. Não é isso? Quando eu tenho a transposta do produto de duas matrizes, vai ser igual ao produto das transpostas, só que o B passa pré-multiplicando, né? A segunda matriz ela passa pré-multiplicando. Então, beleza. Então, para eu encontrar o x, eu tenho que encontrar o B', o A menos 1 linha e multiplicar um pelo outro. Tá certo? Só um minuto, deixa eu estender aqui mais para baixo. Opa, calma aí. Eu vou escrever aqui. Vou escrever logo a matriz, né? Que aí a gente vai precisar trabalhar com ela aqui. Pronto. Então, vamos por partes, né? Primeiro vamos encontrar quem é o B'. Quem é o B'? Ó, o B, ele é 5, 6, 7. Né? Ele é um vetor que tem 3 linhas, aliás, uma matriz, né? Com 3 linhas por uma coluna. Quando eu transpor, tudo que é linha vira coluna. Então aqui eu vou inverter. Ele vai virar uma coisa 1 por 3. Então quer dizer que ele vai ter essa cara aqui, ó. Aqui vai ser 5, 6 e 7. Não é isso? Note que agora tem uma linha e 3 colunas. Então é 1 por 3. Tá? Beleza.
Então essa era a parte fácil, né? Agora vamos achar o nosso... Calma aí, como é que eu faço pra tirar... Calma aí, eu vou copiar isso aqui bem pra cá. Calma aí, está assim. Tá, vou colocar ele aqui do lado pra gente poder lembrar aqui quem é a matriz A e quem é a matriz B, tá? Deixa aqui. Pronto. Então a gente quer encontrar... o B' a gente já tem. A gente precisa do A a menos 1 linha. Certo? Então vamos à busca dele aqui. Desligar aqui. Opa. Colocar a caneta. Desligar. Pronto. Então, quem é o A menos 1 linha? Primeiro a gente precisa achar o A menos 1, depois a gente transpõe ele, né? Então agora, nossa busca aqui intermediária é o A menos 1. Vamos lá, matriz inversa. Eu mostrei para vocês na aula de ontem que isso aqui é igual a 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta de A. Não é isso? E quem é a matriz adjunta de A? A matriz adjunta de A, ela é igual à transposta da matriz dos cofatores de A. Linha. Tá certo? Então a gente vamos encontrar quem é essa matriz dos cofatores aqui. Vou trocar de cor aqui para não misturar. Vou botar aqui o azul. Pronto. Então a matriz dos cofatores de A, ela vai ser igual a matriz dos cofatores de A vai ser igual. Pode falar, é melhor você falar do que botar no chat. Diego, Diga. mas a transposta da inversa de A na identidade a gente não pode aplicar direto não. Calma aí. Volta aqui. A transposta da inversa é a identidade. Não, a inversa da inversa que é a identidade. Não, desculpa. A transposta da inversa é a identidade. Não. Não entendi não, seu ponto. Você está dizendo que isso aqui é igual à identidade? Por que isso aqui é igual? Por que é igual à identidade? A identidade é A menos 1 vezes A. Então, né? A menos 1, a transposta de A menos 1? Isso. Não é não? É não. Ó, a transposta de A menos 1 é A menos 1 trocado as linhas pelas colunas. A identidade é assim, ó. A identidade é quando eu tenho o A menos 1 vezes A. Porque tu botou na aula passada uma prova e tem um passo a passo aqui que tu considera... Não, tá certo, desculpa, perdão. Não, tudo bem, fica à vontade. Tá? Pode interromper. Certo. Então, show. Pode ser que vocês achem... Como eu digo, tem vários caminhos. Então pode ser que vocês acharem um outro caminho mais fácil. Por exemplo, você poderia, por exemplo, substituir o A aqui, o B aqui, colocaria um X qualquer, né? E tentaria descobrir manualmente, tá? Isso é possível fazer também. No final a gente pode tentar desse jeito aí. Então a matriz de cofatores de A, vamos lá. A matriz de cofatores de A, o que é isso? Né? É aquela matriz que tinha o A, 1, no caso aqui, né? O A 2, 1, o A 3, 1, o A 1, 2, o A 1, 3. Aqui é o A 2, 2, o A 2, 3, o A maiúsculo, né? A 3, 2, A 3, 3. Tá? O que é esse cara aqui? O que é o A1? Pegando a minha matriz A, eu vou selecionar o elemento A1. Eu vou selecionar o elemento A1. Vou eliminar essa linha, essa coluna, e vai sobrar uma submatriz aqui. Tá certo? Então, o elemento A1 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1, né? Que são as coordenadas aqui. 1 mais 1 vezes
o determinante dessa matriz. 2 vezes 4 dá 8, né? 3 vezes 0 é 0, então aqui fica 8. Então menos 1 elevado a 2 é 1, então aqui fica só 8. Certo? Vamos seguindo. Quem é o elemento A21? Ele vai ser menos 1 elevado, aqui no caso seria 2 mais 1, né? 2 mais 1 vezes, nesse caso aqui seria, deixa eu apagar aqui, nesse caso, seria, eu teria que selecionar esse elemento, então eu eliminaria a segunda linha, a primeira coluna e sobrar 1, 1, 3, 4. Quem é o determinante disso daqui? 1 vezes 4 é 4, menos 3 vai ficar 1. Certo? Então aqui seria, ó, menos 1 elevado aqui é o número ímpar, né? Então vai ficar menos 1 elevado a 3, que é menos 1 vezes 1, aqui e tudo ficaria menos 1. Tá certo? Aqui é a mesma ideia. Opa. Aqui é a mesma ideia. Ó, menos 1 elevado. No caso aqui o elemento seria o elemento A31, né? Então seria 3 mais 1. Opa. 3 mais 1. Vezes. Aí aqui eu vou parar de riscar, senão vai ficar muito poluído. Ó, o A31 eu vou elimino a terceira linha e a primeira coluna. Então sobraria só esses dois caras aqui. Não ficaria 1 vezes 0 é 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Então aqui ficaria menos 2. Tá certo? Vamos mover pra cá. Perdão aí pela letra. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me parem aí, tá? Então aqui, quem é o elemento A1, 2? Seria menos 1 elevado a soma dos termos, que é 1 mais 2. Então seria 1 mais 2. Logo ele entraria, né? Pode falar. Diga. Professor, só confirmar se a aula está sendo gravada? Tá sendo gravado sim. Vou disponibilizar depois. Certo, obrigado. Tá, qualquer dúvida pode interromper. Certo? Então o elemento A1, 2 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2. Vezes, aí quem é o elemento A1, 2? É esse cara aqui, né? Primeira linha e segunda coluna. Então eu corto a primeira linha e a segunda coluna, que ficou 2, 0, 0, 2. 0, 4, desculpa. Então vai ficar 2 vezes 4, 8. Então aqui seria 8. Tá? Aí aqui é menos 0, né? Aí aqui seria o elemento menos 1 elevado ao 2, 2. 2 mais 2. Vezes... O elemento 2, 2 é esse aqui, eu corto essa linha, vai ficar 0 vezes 4 é 0, menos 0 vezes 1 é 0. Então aqui é 0. Aqui fica menos 1, elevado ao elemento 3 mais 2. 3 mais 2 vezes... Se eu cortar o 3, 2, eu vou eliminar a segunda linha e a terceira coluna. Vai ficar 0, 2, 1, 0. Então vai ficar 0, menos 2. Então aqui vai ficar menos 2. Tá certo? Deixa eu afastar mais pra cá. Perdão a letra, que é ruim de escrever aqui com essa canetinha. Pronto. Aí, o elemento A1, 3 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes. Aqui eu vou eliminar, no caso, o A1, 3 vai ser esse elemento. Então elimina a primeira linha e a terceira coluna. Sobrou esse daqui. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. Menos 0. Aqui fica 6. Tá me corrigindo aí, se eu estiver errando alguma continha dessa, tá? Menos 1. Aqui é o elemento 2, 3. Então fica 2 mais 3. Vezes. Aqui o elemento 2, 3 vai ser esse. Né? Elimina a terceira linha e a segunda coluna. Vai ficar 0 vezes 3, 0. Menos 1 vezes 0 é 0. Aqui é 0. Por fim, aqui vai ficar menos 1 vezes, elevado, desculpa, a 3 mais 3, né? 3 mais 3, que multiplica. Quando eu tirar o elemento 3, 3, eu tirar a terceira linha, a terceira coluna, vai ficar 0 vezes 2, vai ficar 0. Menos 2, aqui vai ficar menos 2. Certo? Então essa aqui é a nossa matriz dos cofatores. Vamos resolver ela aqui embaixo. Aqui ela vai ficar igual. Ó, menos 1 vezes 8. Aqui é 1 mais 1, né? Então menos 1 elevado a 1 mais 1 é menos 1 vezes 8. 8. Menos 1 é... Desculpa, pessoal.
menos 1. Ó, aqui é o número par, né? Então menos 1 elevado ao número par é 1, fica positivo. Então aqui vai ser igual a 8 positivo. Aqui eu tenho menos 1 elevado ao número ímpar, vai ficar menos 1 vezes 1. Aqui fica menos 1. Aqui eu tenho menos 1 elevado ao número par, então fica positivo. Aqui multiplica menos 2, então vai ficar menos 2. Aqui eu tenho menos 1 elevado a uma coisa ímpar, então eu troco. Então aqui continua negativo, então eu vou ficar com menos 8. Aqui eu tenho menos 1 elevado a um número positivo, então fica positivo, só que aqui já é 0, né? Tem um 0 aqui. Então esse último aqui vai ficar menos 1 elevado a 5, é negativo, então menos com menos fica mais, então fica com 2 positivo. O terceiro aqui é menos 1 elevado a 1 mais 3, 4. É uma coisa positiva, então esse aqui fica positivo. Então aqui é 6. Aqui eu tenho menos 1 elevado a uma coisa ímpar. Aqui não importa, né? É 0, desculpa. E aqui eu tenho menos 1 elevado a 3 mais 3, 6. É uma coisa, número par, então isso aqui vai ficar positivo. Então fica menos 2 aqui. Todo mundo acompanhou? Beleza, então essa aqui é a nossa matriz dos cofatores de A. Tá? Vou até replicar aqui. Então esse aqui eu chamei aqui matriz dos cofatores de A. Certo? Então para eu chegar na adjunta, deixa eu reduzir um pouquinho o zoom aqui. Diego, Pode falar. pode só conferir o elemento A33. Certo, vamos lá. Elemento A33. Menos 1 elevado a 3 mais 3 vai ficar positivo, né? 1. Vamos ver se aqui é menos 2 mesmo. Se o elemento A33 eu eliminaria, no caso, a terceira linha e a terceira coluna. Então ficou 0 vezes 2 dá 2, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Tá certo, menos 2. Então aqui é positivo 1 vezes menos 2 dá menos 2. Concorda? Dá menos 1, né? Pode falar. Dá menos 1, né? Fica 1 menos 2. Opa. Vamos lá, vamos conferir. Elimina a terceira linha e terceira coluna. Vai ficar 0 vezes... Não, vai ficar 2 vezes 1, cara. Ó, aqui fica 0 vezes 2 dá 0. Aí 2 vezes 1 dá 2, né? Então aqui, só que aqui entra negativo, então fica menos 2. Perfeito? É bom que vocês fiquem atentos aí. Vão fazendo aí no papel comigo aqui. Que a gente, se eu errar, vocês me corrigem. Tá certo? Show. Então vamos voltar aqui. Então agora a gente consegue achar a adjunta. A adjunta de A vai ser a matriz de cofatores transposta. Então, o que era linha virou coluna. Então aqui ó, vai ser 8, menos 8 e 6. Aqui vai ficar menos 1, 0 e 0. Aqui vai ficar menos 2, 2 e menos 2. Perfeito? E agora a gente consegue com ela achar a inversa de A. A inversa de A, deixa eu voltar para o vermelho, né? A inversa de A vai ser menos 1, A menos 1 vai ser igual a 1 sobre o determinante de A. Precisamos encontrar o determinante de A, né? Então calma aí. Eu vou bem pra cá, tá? Pra gente encontrar o determinante de A. Beleza. Deixa eu voltar aqui pro vermelho, não pro azul. Então é o seguinte, vamos encontrar o determinante de A, né? Determinante de A. Aqui fica 0, aqui fica 0, aqui fica 4 e aqui fica 1, não é isso? Sobe de baixo e multiplica de cima. Então aqui vai ficar 0 vezes 1 vezes 0 vai ficar 0. Aí fica 0 vezes 2 vezes 4 vai ficar 0. Aqui vai ficar 2 vezes 3 vezes 1, 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. Então aqui 6. Opa, 6 positivo. Aí, no outro sentido, 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. Então menos 8. Aqui fica 1 vezes 2 vezes 0 vai ficar 0. Aqui 0 vezes 3 vezes 0 fica 0. Então é 6 menos 8. Então o determinante é igual a menos 2. Tá certo? Então agora a gente consegue de fato encontrar a inversa. Vou voltar aqui pro vermelho. Tirar aqui. Pronto.
Então é 1 sobre menos 2, né? Que multiplica a matriz adjunta. Então fica 8, menos 8, 6, menos 1, 0, 0, menos 2, 2, menos 2. Então, deixa eu puxar. Então assim, a matriz inversa. A matriz inversa de A vai ser igual. Esse menos 1/2 passa multiplicando todos os elementos da matriz. Isso aqui é a construção constante. Então aqui eu vou ficar menos 1/2 vezes 8. Vai ficar igual a menos 4. Menos 4. Menos 1/2 vezes menos 1. Vai ficar igual a 1/2. Menos 1/2 vezes menos 2. Menos com menos vai ficar positivo, vai ficar 1. Menos 1/2 vezes 8. Aqui vai ficar o menos com menos cancela. Aqui fica 4 positivo. Aqui fica 0. Aqui menos 1/2 vezes 2 positivo. Vai ficar menos 1. Menos 1/2 vezes 6. Vai ficar menos 3. Aqui vai ficar 0. Menos 1/2 vezes menos 2. Menos com menos fica mais. E aqui vai ficar 1. Então pronto. Essa aqui é a inversa de A. Mas para que a gente queria achar a inversa de A mesmo? Para poder a gente encontrar essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui para o x, certo? Então a gente tem o B', só que a gente precisa do A a menos 1 linha. Então a gente tem que fazer a transposta do A a menos 1. Essa questão é boa, né? Porque ela envolve vários conceitos, né? Ó, então o A a menos 1 linha. O A menos 1 linha. Ele vai ser igual. Ó, essa linha vira coluna. Então aqui vai ficar menos 4. 1/2 e 1. Aqui vai ficar igual a 4, 0 e menos 1. Aqui vai ficar igual a menos 3, 0 e 1. É isso? Ó, menos 4, 1/2 e 1. 4, 0, menos 1, menos 3, 0 e 1. Tá certo. Tá. Agora finalmente a gente consegue achar o x. Não é isso? A gente viu ali que o x, né, ele é igual a B' menos vezes A menos 1 linha. Então vamos resolver aqui. Ó, o x ele vai ser igual a B' vezes A menos 1 linha. Quem é o B'? O B' é 5, 6, 7. Então, isso aqui vai ficar igual a 5, 6 e 7. Vezes. Quem é o A a menos 1 linha? Quem é o A menos 1 linha? É esse cara aqui, né? Então ele vai ficar igual. Deixa eu reduzir um pouquinho o zoom. Ele vai ficar igual a menos 4, 1/2, 1, 4, 0, menos 1, menos 3, 0 e 1. Pronto. Agora, essa matriz, ela é 1 por 3. E essa matriz, ela é 3 por 3, né? Ela tem uma linha, 3 colunas. Então, o nosso x, ele vai ser, que cara? Ele vai ter o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda. Então, ele vai ser 1 por 3, né? Também. Beleza. Então, como é que a gente faz? A gente pega a primeira linha, a única linha, e sai multiplicando e somando por cada uma delas. Não é isso? Então vamos lá. Eu vou fazendo direto, tá? Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me param aí. Ó, 5 vezes 4 dá menos 20. 6 vezes 1/2 dá 3. Então, menos 20 com 3 fica menos 17. 7 vezes 1 é 7. Menos 17 mais 7
vai ficar igual a menos 10. Agora sim, 5 vezes 4, 20. 6 vezes 0 é 0. 7 vezes menos 1 fica menos 7. 20 menos 7 vai ficar igual a 13. 5 vezes menos 3 é igual a menos 15. 6 vezes 0 é 0. 7 vezes 1 é 7. Menos 15 mais 7 vai ficar igual a menos 8. Então tá aqui o valor de x. Tá certo? E aí, cair uma questão dessa na prova, dá pra fazer, né? Facinho. É só fazer com calma, tá? Qual seria a alternativa? Quantas horas de prova pra gente fazer uma questão dessa, professor? Não, daí dá tranquilo, pô. Que acho... Professor, Pode falar. o senhor pensou em que propriedade usar, não foi? Quando o senhor olhou esse A vezes X, né, para poder descobrir, né? O senhor pensou nessa propriedade, né? Eu acho que eu copiei de alguém. Eu não lembro se eu copiei essa questão de algum lugar, tá? Mas Não, provavelmente eu testei. O senhor começou a falar pra gente que aqui, por exemplo, esse A-1 vezes o AX transposto, né? Tá. É igual, aí o senhor pensou nas propriedades, porque assim, o senhor não vai colocar exatamente como tá aqui, né? Não, Eu certamente não. Aí, tipo, isso aqui o senhor pensou porque o senhor sabia as propriedades, aí viu que podia ser feito assim, né? Exato. O X podia ser igual B', aí vezes o A, né? Inverso, linha, né? Isso. Ah, tá. Então a gente precisa dar uma olhada nas propriedades das matrizes inversas, aquelas propriedades, né? Com certeza. Ó, essa parte de multiplicação, as operações básicas e transposição, vocês precisam ter no sangue, tá? Porque transposição de produto, né? Transposição da soma, porque tudo isso eu posso... o que vai mudar dessa equação para que vai aparecer na prova, aliás, o que vai mudar dessa questão para que eu vou colocar na prova, basicamente as matrizes vão ser diferentes e a equação, tá certo? Eu posso colocar uma equação aqui que é, sei lá, x' vezes alguma coisa, entendeu? E aí você vai ter que encontrar depois o resultado. Mas assim, a lógica de resolver é a mesma. É igual uma equação normal, multiplicar, dividir, né? Somar e subtrair e a transposição. Então assim, vocês terem... Mas assim, eu vou mostrar outra forma de fazer, né? Que seria uma forma bem mais simples, né? Essa aqui foi a forma que eu pensei, mas assim, outra forma de fazer seria, por exemplo, substituindo os valores. Como assim? Ó, pega essa equação aqui. O A, x'... Se alguém quer falar, pode falar no microfone que eu não estou conseguindo ver o chat, por favor. Ó, o AX'(B). Eu poderia escrever ela assim, né? Aqui é 0, 2, 0, 1, 2, 3, 1, 0, 4. Vezes o x, isso aqui tem que ser igual ao b. O b, ele é 5, 6, 7. 5, 6, 7. Tá? Beleza, então qual matriz eu multiplico aqui que vai me dar esse cara? Entendeu? Então você poderia pensar assim. Primeiro, qual o tamanho dessa matriz? Ó, essa matriz aqui é 3 por 3. Essa matriz aqui, ela tem 3 linhas e uma coluna, né? Então ela é 3 por 1. Opa. 3 por 1. Então, qual matriz eu tenho que multiplicar uma 3 por 3 para que ela vire uma 3 por 1? Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser 3 por 1 também, né? Ó, por quê? Porque se aqui for 3 por 3 e aqui for 3 por 1, o produto aqui vai dar 3 por 1, que é exatamente o que tem do outro lado da equação, entendeu? Então aqui eu poderia colocar ó, x1, aqui seria o x1 transposto, né? Tá, x'1, x'2, x'3. Tá certo? E aí o que é que você faz? Você resolve, faz esse produto aqui, ó. Faz esse produto, e aí você vai chegar em 3 equações. E aí você resolve o sistema das 3 equações, e depois a x1, x2, x3. Depois é só você lembrar que eu estou querendo x transposto, então você tem que transpor isso aqui, né? Isso aqui em vez de ser uma coluna na linha. Então assim, você não precisaria calcular a inversa desse jeito. Só que você aí estaria resolvendo um sistema de equações, tá? Que não foi exatamente o escopo da aula que eu dei. Certo? Mas você poderia resolver desse jeito, sem problemas. O importante, o que eu quero de você é uma solução coerente. Então, se você usar um método, inclusive um método que eu não ensinei, desde que você deixe claro que você fez, não tem problema pra mim. Tá certo? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida?
Tá? Então assim, uma questão da prova vai ser desse jeito, tá? Vai ser uma equaçãozinha, mais ou menos desse tamanho também, com máximo matriz 3x3, que você pode falar. Poderia chamar esse X de A, B e C? Pode chamar como você quiser. Tá? Aí as letrinhas que eu encontrasse seriam a matriz. Né? Exatamente. Seria 1, 2, 3. Aí eu transporia ela viraria o que foi no final. Exatamente. Ó, você vai multiplicando aqui, ó, 0 vezes x1, mais 1 vezes x2, mais 1 vezes x3. Você teria uma equação. Isso que tem que ser igual a quem? Igual a 5. Aí 2 vezes x1, mais 2 vezes x2, mais 0 vezes x3, teria que ser igual a 6. 0 vezes x1, 3 vezes x2, mais 4 vezes x3, teria que ser igual a 7. Aí você teria um sistema de 3 equações com 3 incógnitas. Aí você só resolver, você vai substituindo uma dentro da outra, você achar o x1, x2, x3, aí substitui aqui. Entendeu? Então assim, seria uma forma alternativa de resolver. Tá certo? E existem... Ei, professor. Pode falar. Nessa forma aí que você está mostrando pra gente fazer, tá? No x1, x2, x3, o resultado que eu vou ter deles já é transposto ou eu vou ter que transpor? Não, ó, note aí. Se você achar o x1, x2, x3, você vai estar achando esse cara. Quem é esse cara? É x'. Isso aqui é x', tá certo? Então, pra você achar o x, você tem que lembrar e transpor depois no final, tá certo? Ah, beleza. Então, se ligue nisso. Se ligue nisso aqui. Tá. Ótimo. Então, revejam em casa, refaçam essa questão, tá? Eu vou disponibilizar o vídeo e vocês podem ir pausando e fazendo aí passo a passo, porque as propriedades a lógica que usa para resolver essa questão vai servir para resolver as outras também, tá? Show. Deixa eu só ver, pronto. Para fechar, né? Uma questãozinha de vetores, tá? Essa questão de vetores envolve 2 conceitos. E aí assim, já é basicamente alguma coisa assim bem parecida que eu vou cobrar, tá? Basicamente é o seguinte, eu tenho 3 vetores, V1, V2, V3, esse conjunto aqui, e eu quero saber se isso aqui forma uma base, se esses 3 vetores formam uma base para o R3, tá? Aí vocês vão lembrar o seguinte, deixa eu pegar aqui, tá? Vocês vão lembrar o seguinte, quais são as duas condições para formar uma base? Primeiro, ele tem que ser LI, né? Ou seja, os vetores têm que ser linearmente independentes. O que significa CLI? Significa o somatório de lambda vezes o vetor, né? VI, tem que ser igual a 0 com todos os lambdas iguais a 0. Tá certo? Isso aqui é a condição necessária. Ou seja, a única solução para a qual isso aqui vai ser 0, esse produto aqui vai ser 0, vai ser se todos os lambdas forem 0, tá? Aqui eu vou colocar, para ficar mais detalhado, vou colocar lambda aí, e aqui eu vou colocar para todo i, tá? A segunda condição é que ele tem que gerar o R3, tá? Então essa aqui seria a primeira condição, e essa aqui seria a segunda condição, tá? Então, o que significa gerar R3? Significa que eu consigo escrever qualquer conjunto de 3 coordenadas, né, no caso aqui, x, y, z, como sendo aí uma combinação linear dos meus vetores, desses vetorzinhos aqui, né, no caso lambda i, vi, tá? Certo? Então eu consigo escrever qualquer número, qualquer coordenada de 3 números, né, como sendo uma combinação linear desses 3 vetores, tá certo? Então é isso que a gente vai tentar mostrar agora. Show. Beleza. Vem pra cá, deixa eu reduzir um pouquinho o zoom. Tá. Certo. Então agora a primeira condição. A primeira condição que eu tenho que mostrar aqui, V1, V2 e V3 são LI. Tá? Então você pode fazer o seguinte, você pode escrever assim: lambda 1 vezes V1 mais lambda 2 vezes V2 mais lambda 3 vezes V3 tem que ser igual a 0, tá? E o que você vai fazer? Você vai substituir V1, V2 e V3 e vai cair num sistema. Esse sistema tem que ter como solução todos os lambda iguais a 0.
Se isso acontecer, eles são LI. Se você encontrar lambdas diferentes de 0 que satisfazem essa equação, então eles não são LI, eles são LD. Tá certo? Então vamos lá. Lambda 1 vezes... Opa, lambda 1 vezes V1. Quem é V1? V1 aqui é 1, 1. Então 1, 1, 1. Mais lambda 2 vezes V2. Quem é V2? 1, 1 e 0. Mais lambda 3. Quem é lambda 3? 1, 0 e 0. Certo? Pronto. Tá certo. Opa, isso aqui tudo tem que ser igual a 0, né? Igual a 0. No caso aqui, como eu estou trabalhando com vetor, seria como se fosse 0, 0, 0. Tá? Seria um vetor de zeros. Então aí como é que eu monto meu sistema? Vou pegar o lambda 1, multiplicar pela primeira coordenada, mais o lambda 2 vezes a primeira coordenada, mais o lambda 3 vezes a primeira coordenada. Isso aqui vai ter que ser igual à primeira coordenada do vetor 0. Então isso que vai ser, ó. Lambda 1, né, vezes 1 é lambda 1, mais lambda 2 vezes 1 é igual a lambda 1, mais lambda 3 vezes 1. Isso aqui tudo tem que ser igual a 0. Aí depois, lambda 1 vezes o segundo elemento, né? Vezes o segundo elemento. Lambda 1 vezes 1 é lambda 1. Mais lambda 2 vezes 1 é igual a lambda 2. Lambda 3 vezes 0 é igual a 0. Isso aqui tudo tem que ser igual a 0. Aí por fim, eu multiplico pelo terceiro elemento. Eu vou ter, ó, lambda 1 vezes 1 mais lambda 2 vezes 0 é 0, lambda 3 vezes 0 é 0. Isso aqui tem que ser igual a 0. Ó, presta atenção. Lambda 1 é 0, tá? Se eu substituir o lambda 1 aqui dentro, se 0 mais alguma coisa é igual a 0, quer dizer que lambda 2 é igual a 0. Se lambda 1 e lambda 2 é igual a 0, então lambda 3 mais 0 é igual a 0 só se ele for 0. Então quer dizer que isso aqui implica que lambda 1 é igual a lambda 2, que é igual a lambda 3, que é igual a 0. Tá certo? Isso significa o quê? Que V1, V2 e V3 são LI. Beleza. Então eles cumpriram a primeira condição para ser uma base, né? Para esses três vetores formarem uma base do R3. Tá certo? Agora, vamos para a segunda condição. A segunda condição é que eles têm que gerar... Opa. Segunda condição é... Deixa eu ver como eu escrevi aqui. Então, a segunda condição é que V1, V2 e V3 geram R3. Geram R3. Então a minha ideia aqui vai ser o seguinte. Eu vou escrever um elemento qualquer do R3, né? Vou colocar aqui de forma genérica, né? Com letras. Então aqui, note qualquer elemento aqui. Eu vou tentar escrever ele como sendo uma coordenada de V1, V2 e V3. Então, com uma combinação linear de V1, V2 e V3. Vamos lá, então aqui eu posso escrever lambda 1 vezes... Opa. Lambda 1 vezes V1 mais lambda 2 vezes V2 mais lambda 3 vezes V3. Isso aqui vai ser igual a quem? Vamos substituir aqui quem é lambda 1 vezes V1. Aqui eu vou ter lambda 1 vezes V1, só que quem é V1? V1 é igual a... Eu acho que é 1, 1, né? Aqui é 1, 1 e 1 mais lambda 2 que multiplica 1, 1, 0 mais lambda 3 que multiplica 1, 0, 0. Certo? Deixa eu passar pra cá. Aí agora, o que eu vou fazer é escrever esse sistema aqui de forma explícita, né? Como é que eu faço isso? Ó, quem vai ser o x? O x ele vai ser igual a lambda 1 vezes 1, vai ser igual a lambda 1, mais lambda 2 vezes 1, vai ser igual a lambda 2, mais lambda 2 vezes 3, vai ser igual a lambda 3. Quem vai ser y? Y vai ser igual a lambda 1
vezes 1 mais lambda 2. Exatamente o que a gente fez na equação anterior. E por fim o z, o z vai ser igual a lambda 3. Tá certo? Então quer dizer, ó, note que eu consigo escrever qualquer elemento que você me der, tá, como sendo uma combinação desses três vetores. Tá? Então, por eu conseguir escrever isso, né, de forma compatível, eu mostro, né, eu demonstro que esses caras aqui geram o R3. Tá certo? Eles geram R3. Tá certo?